em vários lances claros. Hoje erram em alguns lances interpretativos. Tá certo, tá falado, Vini. Boa. Vamos seguir aqui de volta à política. Novidades em relação ao COAF e ao comando da Receita Federal são os assuntos da reportagem de Luciana Verdolim. Vamos acompanhar. A transferência do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central, será feita via medida provisória, que tem validade imediata, mas que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. No início do governo, o COAF estava subordinado ao Ministério da Justiça. Foi o ministro Sérgio Moro, inclusive, quem indicou o atual presidente do COAF, Roberto Leonel. A expectativa agora é que Leonel seja substituído por um servidor de carreira do Banco Central. O ministro nega que tenha perdido a queda de braço. A gente nunca pediu para o COAF do Ministério da Justiça, mas foi colocado. Houve uma alteração na medida provisória, foi para a economia. E se entendeu na economia que a melhor formatação, em vez de ficar na economia, seria ficar vinculado ao Banco Central. O importante é garantir a independência do COAF da sua atuação. Após a transferência, caberá ao presidente do Banco Central, Roberto Campos, definir o nome do novo presidente e os integrantes do novo COAF, que deverá passar a ser chamado de Unidade de Inteligência Estratégica. O porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, garante que isso não vai significar qualquer tipo de prejuízo à fiscalização. Jair Bolsonaro, ele tem a preocupação claramente já divulgada e esboçada para a sociedade de que o combate à corrupção seja primordial e esse combate deva ser realizado pelos órgãos que melhor tiver capacidade de fazê-lo. O temor da Associação Nacional dos Peritos Criminais é exatamente que a transferência possa prejudicar o trabalho de enfrentamento ao crime e à lavagem de dinheiro. Hoje o COAF é composto por integrantes de diferentes órgãos, como o próprio Banco Central, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Comissão de Valores Mobiliários e a Receita Federal. Passando para o guarda-chuva do Banco Central, o risco é de que essa parceria não seja mais viável. São poucos os países que possuem unidades de inteligência financeira vinculadas ao Banco Central. A associação lembra do caso do Uruguai, que teria sérios problemas de fiscalização e de regulamentação da atividade não bancária. O presidente da Associação dos Peritos, Marcos Camargo, não esconde o temor de que a mudança prejudique futuras investigações. É fundamental que se leve em conta a complexidade das organizações criminosas no Brasil, principalmente quando se fala de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, para enfrentar essa realidade, é fundamental que o COAF, para que ele continue sendo uma ferramenta importante para investigação, como um subsídio para a produção de provas periciais, que ele esteja numa estrutura robusta. Depois de encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial da Receita Federal, Marco Cintra, anunciou que o governo vai substituir o número 2 da Receita, João Paulo Ramos Fachada, pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que atualmente trabalha na área de fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Recife. Segundo o porta-voz da presidência, o presidente conversou sobre o assunto com o ministro Paulo Guedes, mas não teria interferido na escolha. De acordo com Rego Barros, o presidente confia no desempenho e avaliação das equipes de governo. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos lá, a gente viu aí, acompanhou na reportagem da Luciana Verdolim que o Marco Cintra trocou o número 2 da Receita Federal. É mais uma mudança que vem agitando aí a discussão sobre as interferências do Palácio do Planalto em órgãos de controle e investigação. Só para ficar em alguns exemplos aqui, o presidente é acusado de ter interferido no meio ambiente, com a exoneração do presidente do INPE, o Ricardo Galvão, na Ancine, né, inclusive nessa questão que resvala no assunto que o Fefito trouxe pra gente há pouco aqui, e na Polícia Federal, que trocará o comando da superintendência no Rio de Janeiro. Essas interferências, aliás, são tema do editorial do Estadão de hoje. Eu passo a bola para você, Caio, perguntando se essa é ou não uma postura condenável, suspeita, para dizer o mínimo, na tua opinião. Eu queria focar meu comentário especialmente na questão da Receita, da Polícia Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, né?
né, numa era aí de trevas, né, do jornalismo político, em que o ódio ao governo ele contamina necessariamente o relato dos fatos e aí transborda das páginas dos jornais, eu fico muito contente em recomendar ao ouvinte da Jovem Pan a leitura do editorial do Estadão de hoje, que se chama Interferência Indevida. É uma crítica muito dura, mas muito justa, né, ao comportamento recente do presidente da República. O espírito dessa crítica ele pode ser sintetizado no parágrafo inicial desse editorial. Vou ler aqui para o ouvinte, abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro tem se dedicado nos últimos dias a constranger órgãos de controle e investigação, que por definição devem estar completamente a salvo de pressões políticas. Afinal, depois de tantos protestos dos cidadãos contra a corrupção, o mínimo que se espera é que não haja mais no país quem consiga escapar da lei em virtude de conexões e boas relações com quem está ocupando temporariamente o poder. E eu queria estender essa crítica do Estadão também ao STF num assunto relacionado. E aqui eu me refiro especialmente ao episódio da liminar concedida a Flávio Bolsonaro pelo presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli. É aquela liminar que paralisou ilegalmente as investigações iniciadas a partir de relatórios de inteligência financeira do COAF. Isso é a definição da expressão que o Estadão cunhou muito bem, que é a definição da expressão escapar da lei em virtude de conexões e boas relações. Não à toa, centenas de milhares de pessoas vão às ruas esse domingo, dia 25, pedir o impeachment dos ministros do STF que incorreram em crime de responsabilidade e abuso de autoridade. Mas voltando à pauta, voltando ao comportamento intervencionista do presidente Bolsonaro, dá autonomia aos órgãos que eu citei, né, de controle e de investigação, portanto, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, não é ser um presidente banana, para usar aí uma expressão recente. Agora, interferir, mandar e desmandar nesses órgãos é ser, sim, um presidente de uma república de bananas. E o Brasil não quer mais isso. O senhor foi eleito, o presidente Bolsonaro, para frear, para interromper a cleptocracia lulopetista, MDBista, tucana, não para continuar com práticas aí patrimonialistas. Substituindo, né, essa interferência com base na ideologia, né? Você não pode continuar com práticas aí patrimonialistas que colocam o Estado a serviço de uma elite, a serviço de um partido e muito menos de uma família.